Senhores, hoje é dia 9/6/2025. Eu estou gravando este vídeo. E está em votação a questão da regulação das redes sociais. Mesmo com todas as ações do governo norte-americano em relação ao governo brasileiro, o STF optou por retomar essa votação. E eu vou reproduzir aqui para os senhores, vou espelhar aqui na tela, o brilhante voto, uma parte do voto do ministro André Mendonça do STF. Brilhante. Caso os senhores já tenham assistido a este vídeo, que está disponível aí na internet, peço que pulem para o momento do vídeo que está aparecendo na tela, aonde eu vou mostrar alguns erros que a direita brasileira cometeu. Sim, a direita cometeu erros, senhores. Inclusive, a meu ver, de censura. E nós não podemos jogar esse tipo de coisa para debaixo do pano. Não podemos fazer isso. A hipocrisia, não. Aqui é um canal que defende o pensamento liberal austríaco, então é um canal situado à direita. Porém, eu tenho um compromisso de ter honestidade intelectual com tudo que eu falo. Eu aqui não recebo nenhum valor de ninguém, tudo que faço são com meus parcos recursos. Não sou conhecido de ninguém, não sou amigo de ninguém, sou só mais um homem falando, um homem comum falando para indivíduos comuns e, creio eu, bem intencionados. Então vamos lá assistir ao vídeo do voto do ministro André Mendonça. É um vídeo longo, mas vamos prestar atenção. Talvez a adequada solução da controvérsia ou das controvérsias que estão em discussão. Em considerações, portanto, iniciais, certamente há a possibilidade da utilização inadequada das novas tecnologias, como de fato há em relação a qualquer instrumento que venha a ser utilizado pelo ser humano. O que se busca apontar apenas é... Senhores, tem um livro de nome A Anatomia das Revoluções, e neste livro o autor deixa uma coisa bem clara. A única coisa que produz uma real mudança na vida do homem comum é o avanço tecnológico. É isso que o ministro está falando. Hoje em dia nós temos a internet, essa possibilidade de comunicação instantânea entre indivíduos que, em outras circunstâncias, dificilmente estariam interagindo, vide eu com os senhores, e nós temos um modelo de Estado e de governo anacrônico, analógico, que não está conseguindo acompanhar das mudanças tecnológicas, essa interação espontânea e constante entre os indivíduos. Então, como todo Estado, o que se quer é controle, é censura. E os indivíduos interagindo livremente, sem aquela meia dúzia de mídias, ditando o que nós devemos pensar, pautando o que nós devemos falar, fica muito complicado o governo e o Estado manterem um controle sobre os indivíduos. E isso é muito ruim para um Estado como é o Estado brasileiro. Vamos lá. É que não se trata de uma ferramenta que seja, em si, por si mesma, prejudicial ao regime democrático ou a qualquer dos demais valores fundamentais da nossa sociedade. Bem ao contrário, em essência, as plataformas foram inicialmente consideradas viabilizadoras da chamada democracia digital, precisamente por proporcionar uma maior abertura e participação de todos nos assuntos de interesse público e comum. Compartilhando dessa visão, Andreas Junger e Ralph Schroeder nos recordam dessa ausência de uma inclinação inata ou congênita das plataformas digitais que se assemelham a uma caixa de ressonância, a amplificar os ruídos já existentes na sociedade, do que propriamente sejam uma criadora por si só de distúrbios que já não estivessem presentes no âmbito social. Dizem esses doutrinadores que a tecnologia...
Aqui uma parte muito interessante, senhores, que eu já chamei a atenção em outros vídeos, que é a seguinte. Nós tivemos alguns baderneiros que foram para Brasília e fizeram o que fizeram. Não são terroristas, pelo amor de Deus, não vou chamar uma cabeleireira de terrorista com um batom na mão que escreveu uma frase. Perdeu o mané, que, como eu sempre digo, é usado pela marginalidade aqui do Rio de Janeiro e foi repetida pelo ministro Barroso, hoje presidente da mais alta corte do país, que repetiu esse tipo de frase. Eu, particularmente, não consigo me ver usando esse tipo de frase. Ele repetiu esse tipo de frase, mas a grande pergunta é: o que levou tais indivíduos a partirem para o Distrito Federal, para Brasília, e iniciarem aquele quebra-quebra? Por que que a população está tão insatisfeita com o Estado? Por que que a população não confia nas instituições públicas? Essa é a grande questão, e ninguém pergunta isso. Em vez de perguntar o porquê que o indivíduo, que o pagador de impostos, está infeliz com o Estado, o que o governo, o que essa burocracia estatal tenta fazer é calar os insatisfeitos e as insatisfações. E para que esse silenciamento coletivo tenha êxito, primeiro tem de haver o braço armado do Estado obedecendo a ordens, a meu ver, imorais, embora legais. Só estamos obedecendo ordens. Segundo, tem de haver um controle das redes sociais. E é isso que estão tentando fazer. Vamos dar sequência. A tecnologia digital começou a revelar publicamente atitudes, opiniões e preferências políticas que permaneceram ocultos a menos que encontrassem representação por representantes e organizações políticas estabelecidas, como partidos, políticos, movimentos ou grupos de interesse. Na mesma linha, a tecnologia digital proporcionou oportunidades para que as pessoas que tinham essas opiniões encontrassem umas às outras, distribuíssem informações, coordenassem e organizassem sua tentativa de mudança do status quo. Isso ampliou a pluralidade de opiniões e de alternativas políticas disponíveis, bem como a oferta de recursos políticos e organizações que representam no discurso público, além de potencialmente traduzi-los em políticas. Nesse sentido, digo eu, ainda que se possa problematizar a pecha desabonadora que se costumou imputar às plataformas digitais, havendo intenso debate acadêmico nos mais variados campos das ciências sociais, quanto à maior proeminência dos seus aspectos positivos ou negativos, o fato indubitável é que se está diante de um novo ecossistema de comunicação social, inegavelmente disruptivo. Dentro desse contexto, traço um panorama internacional sobre, ou de normativos internacionais sobre a matéria. A partir do surgimento das novas tecnologias, as mídias sociais perderam a centralidade e a linearidade na produção e divulgação do conteúdo. Em seu lugar, as denominadas mídias digitais assumiram uma estrutura de produção e divulgação descentralizada, marcada pela quebra da separação entre as figuras do produtor e do espectador da mídia produzida. Todo usuário de rede social pode ser, ao mesmo tempo, produtor e consumidor de conteúdo. Ou seja, na nova estrutura, o conteúdo passou a ser gerado de forma espontânea e direta pelos usuários. Trata-se de cenário verdadeiramente desafiador, na medida em que impõe aos responsáveis pela elaboração das leis a árdua tarefa de buscar mecanismos de atualização e preservação do sistema de liberdades e garantias fundamentais, que gira em torno da liberdade das liberdades, que é a liberdade de expressão assim conhecida. Nessa conjuntura, é preciso tomar cuidado redobrado com a inibição, por meio de uma excessiva intervenção sobre o indivíduo, seja por meio direto do Estado, seja por meio de organizações particulares, quanto à sua livre manifestação em arenas digitais. Atento a essa preocupação, os Estados Unidos conceberam a seção 230 do Communications Decency Act, que a doutrina cunhou como super primeira emenda. Interessante observar que a opção norte-americana
norte-americana de conferir ainda maior proteção à liberdade das comunicações realizadas nos novos espaços virtuais é comumente apontada como um fator determinante para o desenvolvimento das novas tecnologias, hoje largamente empregadas em escala global para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Citando Jeff Kosseff, o professor Ricardo Campos, da Universidade de Frankfurt, aponta que essa nova gramática normativa foi vista como, abro aspas, incubadora, permitindo que se desenvolvessem modelos de negócios baseados no conteúdo do usuário, sem medo de ações judiciais e regulamentação. No mesmo sentido, recorda-se a manifestação ofertada aos autos pela Associação Dínamo e pela Associação Brasileira de Startups, na qualidade de amigas da Corte. Ambas as entidades apontam para o retrocesso ao desenvolvimento tecnológico, caso se declare a inconstitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Na mesma direção, apontam Jorge Salomão Leite e Ronaldo Lemos, para os quais o Marco Civil engrossa o arcabouço jurídico que impulsiona a produção da inovação e da pesquisa, ao lado da própria Constituição Federal, da Lei de Direitos Autorais e da Lei de Propriedade Intelectual, reconhecendo o papel da rede no desenvolvimento de novas tecnologias. Assim posto, fato é que, independentemente de tal aspecto positivo, diante da constatada impossibilidade de simples aplicação da matriz dogmático-normativa inerente à primeira emenda, forjada sob uma realidade tecnológica e social de outrora, ao verificar a ausência de algo semelhante ao conselho editorial das mídias tradicionais, os Estados Unidos optaram por estimular a autorregulação. Essa foi a forma que a legislação daquele país encontrou para superar o problema da equivalência da forma de responsabilidade dos novos serviços digitais com a forma de produção de conteúdo dos meios de comunicação da denominada velha comunicação em massa. O ponto é bem observado por Ricardo Campos e Thomas Westin. Para eles, a extensa imunidade a novos serviços digitais, ou como Jeff Kossen formula, a super primeira emenda, não significou um vácuo legal para os novos serviços digitais. Pelo contrário, como os dois senadores americanos, Chris Cox e Ron Wyden, enfatizaram, a seção 230 do CDA visa justamente incentivar a moderação privada de conteúdo pelas próprias empresas de serviços digitais. A questão de promover a dimensão da auto-organização, prosseguem os autores, expressa na curadoria de conteúdo dos novos serviços digitais, foi a forma que a legislação encontrou para superar o problema da equivalência da forma de responsabilidade dos novos serviços digitais com a forma de produção de conteúdo dos meios de comunicação praticado pelos sistemas de comunicação em massa antigos. O caso Zeran versus América Online, de 1997, solidificou a interpretação dos novos termos de responsabilidade dos intermediários sob a seção 230 do CDA, argumentando que mesmo casos anteriores à seção 230 tiveram como consequência o enfraquecimento da auto-organização ao lidar com uma nova dinâmica comunicacional, que não correspondia mais à dos velhos meios de comunicação. Prosseguem os autores. A seção 230 contribuiu para um momento de auto-organização da sociedade, em que, em vez de uma ordem positiva, na palavra deles, com o Estado como legislador ex ante e um tribunal constitucional como órgão supremo de supervisão. Rebecca Tuchner argumenta que, antes do CDA, não havia o direito constitucional de operar, por exemplo, um mecanismo de busca isento de responsabilidade pelo conteúdo indexado. E que, para tais serviços, o parâmetro para estabelecer a responsabilidade teria sido o caso New York Times versus Sullivan, de 1964. Em outras palavras, a diferenciação do tratamento dos diferentes meios de comunicação e suas correspondentes formas de regulação é uma das conquistas da seção 230 do CDA, que levou a internet a ser tratada de forma diferenciada do rádio, da televisão e da imprensa, em torno dos quais as categorias dogmáticas centrais da jurisprudência da primeira emenda da Constituição Federal dos Estados Unidos giravam até então. No âmbito da União Europeia, em princípio, foi adotada a Diretiva de Comércio Eletrônico 230/31/CE, que buscou disciplinar
abro aspas, certos aspectos legais dos serviços da sociedade de informação, em especial do comércio eletrônico, no mercado interno. Como aponta Pierpaolo Fratangelo, o documento é parte de uma estratégia para garantir que a União Europeia tivesse os meios e ferramentas para competir em um mundo mais dinâmico e complexo. Do referido normativo, restam relevantes até hoje os artigos de 12 a 15, os quais prevêem as regras de responsabilidade para os prestadores de serviço online. A norma tem como base a diferenciação conceitual que classifica os provedores de conexão e aplicações de internet em 3 principais tipos. Primeiro, aqueles considerados meros condutores do conteúdo gerado por terceiro. Segundo, aqueles que realizam a retenção temporária de dados, caching, para tornar mais eficiente a transmissão subsequente dos dados armazenados. E terceiro, aqueles que fornecessem serviços de hospedagem, tais como marketplaces, redes sociais e plataformas de vídeo. No que concerne ao regime de responsabilidade de cada um, o normativo estabeleceu o seguinte: quanto aos os meros condutores, seriam estes isentos de qualquer responsabilidade, exceto quando a situação envolvesse o início da transmissão pelo próprio provedor ou quando o provedor selecionasse ativamente o destinatário da transmissão, ou ainda quando o provedor alterasse as informações contidas na transmissão. Artigo 12 da diretiva. Quanto àqueles que realizam serviço de caching, esses seriam isentos de responsabilidade desde que as informações fossem transmitidas sem modificações, ou desde que as condições de acesso não fossem alteradas, ou ainda as informações ilegais fossem removidas ou o acesso a elas fosse desabilitado assim que se tornassem ilegais ou fossem removidos na origem, conforme artigo 13. Por fim, os provedores considerados como hosting não seriam responsáveis pelo conteúdo armazenado a pedido dos usuários, desde que não tivessem conhecimento prévio da ilegalidade do conteúdo e, ao tomar conhecimento, atuassem prontamente para remover ou bloquear o acesso. Ou seja, buscou-se tratar de forma distinta os diferentes serviços prestados no âmbito digital, tendo como principal referencial o nível de controle exercido sobre o correspondente conteúdo. Nesse modelo regulatório, o risco de responsabilização dos provedores seria considerado moderado, segundo doutrina. Essa posição é corroborada pelo artigo 15 do referido normativo, que proíbe que os Estados-membros imponham aos prestadores uma obrigação geral de vigilância sobre as informações transmitidas ou armazenadas, ou ainda uma obrigação geral de vasculhar fatos ou circunstâncias ilícitas. Em 2017, a Alemanha assumiu protagonismo no movimento de atualização do marco regulatório europeu, ao editar o Network Enforcement Act. O normativo é considerado o primeiro a adotar uma postura mais rigorosa em relação à responsabilidade dos provedores de serviços online. Ao analisar o seu teor, Rony Van Zoff elenca os seguintes aspectos mais relevantes. Primeiro, nas palavras dele, não se aplica a todas as plataformas, com redes sociais com menos de 2 milhões de usuários na Alemanha. Segundo, há um rol taxativo do conteúdo considerado manifestamente ilegal, que deve ser removido em 24 horas após a notificação. São ilícitos tipificados penalmente como crime de racismo. Terceiro, outros conteúdos ilegais, mas não manifestamente ilegais, que devem ser removidos em até 7 dias após a notificação. Quarto, pode haver uma dilação desses 7 dias no caso de dúvidas da plataforma sobre a ilegalidade do conteúdo, podendo, por exemplo, abrir-se o contraditório ou submeter a dúvida a um órgão de autorregulação regulada. Quinto, as plataformas devem preparar um relatório periódico sobre o tratamento dos pedidos que servem para que a sociedade e as autoridades avaliem a precisão da interpretação das decisões administrativas. E sexto, o órgão de autorregulação regulada deve ser chancelado pelo Ministério da Justiça alemão, que avaliará a sua independência e a experiência dos examinadores. Mais recentemente, seguindo direção semelhante, a União Europeia aprovou 2 outros normativos, o Digital Services Act e o Digital Markets Act, o DSA e o DMA. Este último concentra-se na relação concorrencial entre intermediários online, ao passo que a Lei de Serviços Digitais, o DSA, enfoca a proteção do consumidor,
servidor, estabelecendo uma série de requisitos para os intermediários online, visando a proteção dos direitos fundamentais dos usuários. Enfocando mais especificamente o DSA, a Lei de Serviços Digitais, verifica-se que a norma assimilou vários dos instrumentos previstos pelo legislador alemão, tais como os requisitos que asseguram maior transparência, a necessidade de elaboração de relatórios, a adoção de uma postura cooperativa para com as autoridades públicas, além de uma série de obrigações procedimentais aplicáveis à moderação de conteúdo. Em síntese, estruturou-se um sistema de supervisão pública, no qual os Estados-membros devem observar o cumprimento, por parte das plataformas digitais, de regras materiais e procedimentais pautadas pelo direito da União Europeia. Ao analisar os novos arranjos concebidos a partir do modelo alemão, Ricardo Campos e Thomas Westing identificam maiores dificuldades em razão da ausência de uma diferenciação mais substancial entre a política regulatória já empregada em face das mídias tradicionais e o marco legal especificamente concebido para as mídias digitais. Em suas palavras, abro aspas, uma distribuição apropriada ao desenvolvimento de oportunidades de crescimento e desenvolvimento para diferentes mídias requer a aceitação cognitiva da ascensão da internet à arquitetura de uma comunicação central do nosso tempo. Isso é particularmente difícil para as políticas midiáticas alemã e europeia, porque este desenvolvimento confronta o legislador de mídias com a exigente tarefa de ter de se conceber um regime midiático normativo para um novo tipo de ambiente multifuncional de comunicação. Ele deve passar de um modo de regulação industrial para um informacional. E isso significa, acima de tudo, entender e levar em consideração a transformação da organização em rede. O novo Tratado da Mídia Estatal também quer contribuir para isso. As mesmas distinções artificiais que visam cobrir conceitualmente as muitas formas de mídia digital e submetê-las a diferentes requisitos regulatórios são poucos convincentes. Diante de tais elementos, ao comparar os modelos americano e de origem alemã, os mesmos autores manifestam predileção pela arquitetura estadunidense. Isso por quê? Abro aspas. Na nova cultura da tecnologia da informação, voltada para a inovação, a regulação da mídia deve ser mais voltada para a promoção da dimensão da auto-organização e, assim, aproximar-se da experiência americana. A regulação das mídias para o século XXI só pode, portanto, ser uma regulação a favor da promoção da auto-organização social e das suas forças de criatividade tecnológica, mas não de ordem positiva, tendo o Estado como um legislador ex ante e os tribunais estaduais como autoridades centrais de supervisão. Fecho aspas. Senhores, durante muito tempo, nós tivemos Rede Globo, SBT, Bandeirantes, há muito tempo, Manchete, Record. Todas essas grandes mídias, fora aquelas que tem em alguns estados, né? Por exemplo, a Rede Massa, que é do apresentador Ratinho, essas mídias tinham um controle das narrativas, como eu já disse anteriormente. Hoje em dia, isso não existe mais. Um homem como eu, simples, consegue falar aqui com 400 inscritos, um número irrisório, mas consegue ter, em um ano, 150 mil visualizações nos vídeos que fez. E os indivíduos, lógico e evidente, podem buscar um viés de confirmação daquilo que já estão desejosos de ouvir e que já acreditam, e se negar a ouvir o contraditório, ou podem usar essa ferramenta aqui para ouvir o contraditório. Ir num canal de esquerda, ouvir o Aldo Rebelo, ouvir o moço lá o senhor presidente do PCO. Sim, os indivíduos podem fazer isso. Inclusive, eu acho que os indivíduos de direita são muito mais abertos a ouvirem o contraditório do que os de esquerda. E não é à toa que a direita tem praticamente um domínio nas redes sociais e por isso o governo Lula e o Estado brasileiro querem tanto controlar as mídias. É por isso.
A direita tem esse domínio das redes sociais. A esquerda não consegue. A esquerda não fala uma linguagem que o povo entende. Vive num mundo de devaneios. Não dá certo. E por que os Estados Unidos são uma potência? Porque lá a liberdade de expressão é absoluta. O indivíduo pode falar qualquer tipo de asneira. Absoluta. Agora, isso não quer dizer que o indivíduo tenha liberdade de agir. Não, 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 não. E essa é a grande questão de um país como o Brasil, onde se confunde piada com crime. As pessoas não entendem que falar é uma coisa, agir é outra. Vamos lá. Não de ordem positiva, tendo o Estado como um legislador ex ante e os tribunais estaduais como autoridades centrais de supervisão. Fecho aspas. De acordo, ou melhor, de cotejo entre ambos os modelos apresentados, verifica-se que o Marco Civil da Internet, editado há cerca de 10 anos atrás, mais se aproximou da abordagem normativa adotada pelos Estados Unidos, havendo considerável semelhança entre a premissa normativa que embasa a seção 230 do CDA norte-americano e os artigos 18 a 21 do Marco Civil da Internet. A fim de analisar se um dos elementos desta verdadeira opção legislativa, especificamente o artigo 19 do Marco Civil, pode ser considerado inconstitucional, é preciso examinar mais detidamente o valor fundamental que, de modo expresso, o dispositivo em questão busca defender, a liberdade de expressão. Passo assim ao tópico concernente à liberdade de expressão. Apesar de se reconhecer, que as plataformas digitais ou redes sociais, de fato, ostentam uma condição de novo locus da discussão da esfera pública, que as novas tecnologias realmente sejam substanciais, transformações na forma pela qual se processam atualmente as interações sociais, e que, sendo o direito fenômeno contingenciado pela realidade sobre a qual incide, tais transformações impõem que se promova a atualização e adaptação do parâmetro dogmático referente à liberdade fundamental de expressão das próprias opiniões e pensamentos. E ainda que não se deve olvidar ou negligenciar o aspecto central que esse direito fundamental ostenta na própria fundação das sociedades democráticas ocidentais. De modo que, em última ratio, as alterações em sua matriz dogmática ensejam, em verdade, alterações na própria compreensão do que se entende como sociedade democrática contemporânea. Vale realçar que a liberdade de expressão possui posição preferencial. Primeiro, porque é meio indispensável à defesa das demais liberdades e direitos fundamentais. Segundo, porque a liberdade de expressão é condição de possibilidade do Estado de Direito democrático, na medida em que apenas uma sociedade na qual o cidadão seja livre para expressar a sua vontade, sem receio de reprimenda estatal, se pode falar em soberania popular. Em semelhante sentido, na doutrina, o professor Gustavo Bilenboim defende que a liberdade de expressão possui duas dimensões, uma substantiva ou moral e a segunda democrática ou instrumental. Segundo a dimensão substantiva, a liberdade de expressão é condição de possibilidade para a formação da própria personalidade humana. Sendo a comunicação inerente à própria condição humana, a garantia da sua realização livre decorreria da própria dignidade dessa condição. Por sua vez, a dimensão democrática identifica a liberdade de expressão como meio para a realização de fins específicos. Ela seria instrumento para a concretização do pluralismo político, da cidadania, da participação social, do direito à informação, à liberdade de imprensa e dos meios de comunicação social. Em razão deste segundo aspecto, identifica-se uma contradição lógica insuperável em ideias como a de que seria necessário restringir a liberdade de expressão para se defender o Estado democrático de direito. Ou, também nas suas palavras, a liberdade de expressão não pode ser usada para erodir o Estado democrático de direito. Ora, como antes recordado, é a partir da defesa intransigente desta específica e irrenunciável liberdade que se forjou o modelo de Estado democrático atual. Não apesar dela, ou contra ela, mas por causa e através dela. Não há antagonismo, mas antes relação de natureza umbilical entre os conceitos.
Quanto ao ponto, recorda-se que foi com base na defesa da liberdade de expressão que a Lei 14.197 de 2021 acrescentou ao Código Penal o artigo 359, letra T, para expressar que não constitui crime contra o Estado Democrático de Direito a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, de reuniões, de greves, de aglomerações ou de qualquer outra forma de manifestação. Fecho aspas. Para melhor ilustrar o ponto que se busca frisar, vale-me do exemplo doutrinário fornecido por Samuel Fonteles. Sem a pretensão, diz ele, de neste momento fornecer uma resposta específica para casos práticos, caso se tolere juridicamente que um anônimo punk anarquista, simpático às de Michael Bakunin, defenda a suposta importância de abolir o Estado, qualquer cidadão brasileiro poderá externar a mesma opinião. Quando ele menciona o Bakunin, ele está falando sobre o anarquismo. Então, essa parte é muito interessante do voto do ministro, que o governo Lula tem dito que o Estado democrático de direito está aqui para garantir a liberdade de expressão. E ele quer garantir tanto a liberdade de expressão que ele quer acabar com a tua liberdade de expressão. E, na realidade, o Estado democrático de direito é uma consequência da liberdade de expressão. Os indivíduos têm o direito natural de se expressarem, deram uma concessão, um voto de confiança para burocratas e governantes, mas desejam manter esses indivíduos o direito de se expressarem livremente, inclusive contra o Estado democrático de direito. Porque pode acontecer de um Estado democrático de direito ter tal nome, mas não ter tal substância. Vide Cuba, Coreia do Norte, China, misteriosamente, todos grandes aliados do governo atual, do governo Lula-PT. Vamos continuar. Ou ambos não poderão, impõe-se uma homogeneidade na comunidade do discurso. E se Louis Michael Seidman, professor da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, escreve uma obra sobre a desobediência constitucional, inclusive sustentando ser irracional guiar-se por uma Constituição, das duas uma, diz o autor. Ou bem não poderá o jurista palestrar nas universidades brasileiras, porquanto a ninguém seria dado proferir um discurso que incite o desprezo pela Constituição, ou qualquer um também poderá fazê-lo, independentemente das suas credenciais acadêmicas, sob pena de reconhecer a voz e a vez somente de uma casta elitista de privilegiados. Prossegue o autor: somos todos iguais em consideração e respeito, razão pela qual a regra é a mesma envergadura no que concerne à liberdade de expressão. Não se ouvida a celeuma em torno do denominado paradoxo da tolerância. Todavia, em razão da natureza da relação acima esquadrinhada entre os conceitos de liberdade de expressão e o de Estado democrático de direito, a ideia representada pelo referido paradoxo deve ser compreendida a partir da arquitetura institucional própria a esse paradigma de organização estatal. Sobre o tema, são elucidativas as palavras do filósofo e pensador português Desidério Murcho. Diz o pensador e filósofo: a tolerância é uma das noções mais difíceis de compreender. Confunde-se, geralmente, com um relativismo epistêmico, e esta confusão denuncia a incapacidade ou até mesmo a falta de vontade para aceitar a tolerância. Os pensadores pós-modernistas são responsáveis por contaminar a cultura contemporânea com essa confusão grave, que acaba por tornar impossível a genuína tolerância. Ser tolerante, diz ele, é aceitar o direito de alguém afirmar o que pensamos firmemente ser falso ou errado, ou inaceitável ou ofensivo. Isso é de tal modo difícil de assimilar que os pensadores pós-modernistas se sentem na necessidade de declarar que não há verdades, mas apenas construções sociais da realidade. Aqui é muito interessante, senhores. A pauta LGBT, por exemplo, existe uma verdade inequívoca, inquestionável. Um homem é um ser humano, macho, adulto. Uma mulher
É um ser humano, fêmea, adulta. Isto é inquestionável. Mas, subjetivamente, alguns indivíduos acham-se. Tem gente hoje em dia que se acha até bicho. Se os senhores procurarem na internet, vão encontrar. E eu defendo que o indivíduo tem todo o direito de buscar a própria felicidade da maneira que bem entender, desde que não gere externalidades indesejadas aos demais. Ou seja, o senhor pode se identificar como um papagaio, mas assuma os ônus e bônus, os custos da sua escolha. Então, um homem tem o direito, nascendo biologicamente homem, de buscar ser feliz e transformar o próprio corpo e tornar-se esteticamente uma mulher. Tem todo o direito disso e de ter seus direitos civis respeitados. Afinal de contas, como qualquer um de nós, é mais um pagador de impostos que está se ferrando nesse país. O que tal indivíduo não tem o direito é de impor sua subjetividade aos demais e de criminalizar as subjetividades contrárias à sua. E, principalmente, de criminalizar quem, quando questionado, enxergar a realidade objetiva. Aqui está a grande questão. Vamos lá. E por causa disso, todas as diferentes construções são igualmente aceitáveis. Pensa-se, então, que essa atitude é tolerante, quando, ironicamente, torna impossível a tolerância. Pois se ninguém pode realmente estar errado, nem dizer as coisas falsas e nem inaceitáveis, não podemos realmente ser tolerantes. Limitamos-nos a aceitar todas as perspectivas que reconhecemos à partida serem tão aceitáveis como as nossas. Pior, diz ele, a falsa tolerância abre as portas ao fanatismo, cada vez mais presente na sociedade contemporânea. O fanatismo consiste em usar sistematicamente a noção de ofensa para silenciar os outros. A tolerância, ele diz, pressupõe a convicção do erro. Só podemos tolerar o que estamos convictos de que é um erro inaceitável, uma falsidade patente, um absurdo ofensivo. Tolerar é tolerar humanamente, não é tolerar epistemicamente, no sentido de defender que qualquer afirmação é igualmente justificável epistemicamente. Ser tolerante é defender as pessoas que têm ideias idiotas ou inaceitáveis e atacar essas ideias. Não é atacar as pessoas para evitar o incômodo de provar que as suas ideias são falsas. Dito isso, passo eu a consignar que, conforme este pensador, a verdadeira tolerância defende as pessoas, ainda que expressem opiniões idiotas ou inaceitáveis. Essa proteção, contudo, não impede que se ataquem essas mesmas ideias, que devem sim ser combatidas. Bem ao contrário, sobre os paradigmas éticos da publicidade e da transparência, é precisamente através da exposição de tais pensamentos que se viabiliza a possibilidade de realmente combatê-los, modificando o entendimento daqueles que os sufragam. Trata-se, como dito, de ser intolerante com a ideia, não com a pessoa que a veicula. Como recorda Samuel Fonteles, abro aspas, o direito à antipatia está protegido pela Constituição de 88, mas ele deve se fazer acompanhar do dever fundamental da tolerância. Ou seja, não se pode obrigar ninguém a ser simpático com ideias que julgar abjetas, estúpidas ou espúrias, mas se deve exigir que haja tolerância para com os demais cidadãos que as defendam. O mesmo autor recorda ainda que está igualmente resguardado o direito à incredulidade. Pelo didatismo, transcrevo o exemplo apresentado. Diz ele, outro exemplo é o direito à incredulidade, igualmente protegido pela Constituição. A justiça eleitoral brasileira é confiável e digna de orgulho. Se, apesar disso, um cidadão brasileiro vier a desconfiar dela, este é um direito. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, de que o homem foi à lua e também das instituições. A partir do momento em que um povo é proibido de até mesmo desconfiar, ou é obrigado a acreditar, instaura-se o ambiente perfeito para subjugá-lo pela sua impotência. Aqui, claramente, o ministro está falando sobre a questão das urnas eletrônicas, que durante um bom tempo, não sei como está agora, porque o meu canal não tem grande relevância,
mas durante um bom tempo era proibido um indivíduo dizer que não acreditava nas urnas. Se ele viesse para as redes sociais dizer isso e a voz dele ganhasse alguma relevância, ele estava lascado. Digo eu, sob outro enfoque, ainda em razão da dimensão democrática acima referida, não se pode olvidar que, mais do que um direito individual, a liberdade de expressão tem uma dimensão coletiva, tendo em vista que a sua conservação aproveita não apenas a pessoa individualmente considerada, mas toda a sociedade, que tem, pelo canal da livre manifestação de ideias e pensamentos, assegurado o acesso à informação. Nesse sentido, apontam as considerações de autores dos mais variados, como Conrad Hesse, Robert Dahl e José Afonso da Silva, apenas para citar alguns exemplos. Abro aspas. Sem a liberdade de manifestação da opinião e a liberdade de informação, sem a liberdade dos meios de comunicação em massa, modernos, imprensa, rádio e filme, a opinião pública não pode nascer. O desenvolvimento de iniciativas alternativas pluralistas, assim como formação preliminar da vontade política, não são possíveis. Publicidade da vida política não pode haver. A oportunidade igual das minorias não está assegurada com eficácia e vida política em um processo livre e aberto. Não pode também este se desenvolver. Prossegue José Afonso da Silva. O direito de informar, como aspecto da liberdade de manifestação do pensamento, revela-se um direito individual, mas já contaminado de sentido coletivo, em virtude das transformações dos meios de comunicação. De sorte que a caracterização mais moderna do direito de comunicação, que especialmente se concretiza pelos meios de comunicação social ou de massa, envolve a transmutação do antigo direito de imprensa e de manifestação do pensamento, por esses meios, em direitos de feição coletiva. Assim, digo eu que, à luz de tais elementos, no que concerne a dicotomia comumente apontada acerca da abrangência do direito à liberdade de expressão, entre aqueles que defendem uma visão mais próxima à ideia historicamente atribuída a Voltaire e aqueles que possuem uma compreensão mais próxima ao pensamento de Karl Popper, penso que a relação não é necessariamente de real oposição, mas em verdade de complementação recíproca. Em reforço a essa perspectiva, recordo que o método da investigação científica, baseado na falseabilidade das hipóteses, desenvolvido por Popper, pressupõe a liberdade de pensamento do cientista, notadamente para que possa discordar frontalmente dos parâmetros científicos até então tidos como verdadeiros. Durante a pandemia, nós vimos uma senhora de nome Yamaguchi, uma médica, que esteve no Senado para ser sabatinada, eu não lembro bem, e trataram ela de uma maneira bem grosseira. E eu lembro que teve um dia que foi o pessoal que falava de maneira favorável à vacina lá no Senado para serem sabatinados, e isso foi transmitido pela grande mídia. No dia que foram os contrários à obrigatoriedade da vacina apresentar seus argumentos, a transmissão na grande mídia foi interrompida, não teve. Porque alegaram que esse povo idiota, né, gente como eu, não teria a capacidade cognitiva de tirar as próprias conclusões assistindo a ambos os lados apresentando suas opiniões. Então é aquilo, se o povo não sabe decidir se deve ou não tomar uma vacina, seria melhor também o governo tirar o direito de voto da população e ele mesmo, esse governo maravilhoso, o governo do amor, decidir o que é bom ou não para as nossas vidas. É mais ou menos isso que o ministro está falando. É interessante recordar que a superação da ideia, hoje comprovadamente esdrúxula, se deu a duras penas por meio do sacrifício pessoal de Galileu Galilei, precisamente diante da postura intolerante da Igreja em relação ao pensamento contra-hegemônico da época, ou seja, em razão da ausência de liberdade de expressão. Isso não significa, por óbvio, que não possa haver excessos. É claro que quando um discurso tiver a manifesta e indubitável potencialidade de causar perigo claro e iminente a terceiros, descortina-se a possibilidade de responsabilização do emissor. É preciso atentar, contudo, para o necessário teste de incitação, tal como proposto no caso Brandenburg versus Ohio. Nesse teste de incitação, deve-se verificar
verificar se a fala foi deliberada, ou seja, com dolo específico, se a manifestação tem uma alta probabilidade de acontecer e se a concretização é ou não iminente. O que não se pode concordar com a máxima vênia e respeito e consideração às opiniões em contrário é que se generalize a exceção. Na dúvida, há de prevalecer a posição preferencial deste direito que é, ao mesmo tempo, fim em si mesmo e meio de concretização dos demais direitos fundamentais. Trata-se da liberdade que, segundo a célebre lição de John Stuart Mill, abrange primeiro o domínio íntimo da consciência, exigindo a liberdade de consciência no mais compreensivo sentido, liberdade de pensar e de sentir, liberdade absoluta de opinião e de sentimento sobre quaisquer assuntos práticos ou especulativos, científicos, morais ou teológicos. Sem liberdade de expressão e sem o direito de propriedade privada, o indivíduo está na mão do Estado. Ele não tem mais nada o que fazer. Vide nossa querida China, Cuba e Coreia do Norte, Venezuela. Em segundo lugar, o princípio requer, nas palavras de Stuart Mill, a liberdade de dispor o plano da nossa vida para seguirmos o nosso próprio caráter, de agir como preferimos, sujeitos às consequências que possam resultar, sem impedimento da parte de nossos semelhantes, enquanto o que fazemos os prejudica, ainda que considerem a nossa conduta louca, perversa ou errada. Em terceiro lugar, dessa liberdade de cada indivíduo segue-se a liberdade dentro dos mesmos limites de associação entre os indivíduos. Liberdade de se unirem para qualquer propósito que não envolva dano. Nessa linha, cito a jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos no recente caso Twitter versus Tamé, de 2023, abordando especificamente a extensão da responsabilidade das plataformas digitais em relação à propagação de conteúdos que poderia ser classificado como extremista ou discurso de ódio. A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por unanimidade que os provedores de aplicações de internet não poderiam ser responsabilizados por não conseguir impedir que o grupo terrorista Estado Islâmico de utilizá-las para arregimentar jovens ou arrecadar fundos e organizar suas atividades. Por fim, entendo pertinente registrar o posicionamento histórico desta Suprema Corte em relação à matéria. Vale-me, para tanto, da menção a julgamentos mais recentes, como a ADI 4815, oportunidade na qual, a propósito de eventuais manifestações que abusam do direito fundamental. Eu lembro nessa época, senhores, que o Estado Islâmico estava cooptando jovens mundo afora e muitos tiveram uma ideia. Vamos censurar as redes sociais e assim o Estado Islâmico não se comunica com mais ninguém. A minha grande questão é por que um número absurdo de jovens, homens e mulheres, estavam escolhendo voluntariamente ir para a área de conflito, se juntar ao Estado Islâmico? Por que jovens mulheres estavam escolhendo ir para aquele inferno que se tornou o lugar para se casarem, se sujeitarem aos caprichos daqueles homens do Estado Islâmico? Por quê? Que tipo de ideologia estava entrincheirada na cabeça desses homens e mulheres jovens que os levou a tomar tal decisão? E vale lembrar, muitas jovens que foram para lá se casar com aqueles sim, terroristas, tiveram um fim triste. E as que conseguiram fugir e retornar para seus países de origem contaram histórias terríveis do que passaram. Os senhores podem encontrar tais relatos numa rápida pesquisa na internet. Vamos lá. Tal a liberdade de expressão, a eminente relatora, ministra Carmen Lúcia, arrematou que, abro aspas, erros corrigem-se segundo o direito, não se coartando liberdades conquistadas. A reparação de danos e o direito de resposta devem ser exercidos nos termos da lei. Prossegue ainda Sua Excelência. A liberdade é constitucionalmente garantida, não se podendo anular por outra norma constitucional, menos ainda por norma de hierarquia inferior, lei civil, ainda que sob o argumento de se estar a resguardar e proteger outro direito constitucionalmente assegurado. Fecho aspas.
do paradigmático julgamento da ADPF 130, o relator ministro Aires Brito reconheceu expressamente a liberdade de expressão, a condição de direito que goza de posição preferencial. De suas palavras, aponto o seguinte: com efeito e a título de outorga de um direito individual, que o ritmo da civilização do Brasil impôs como connatural à espécie humana, ele e o indivíduo como se fragmenta na sua incomparável dignidade e assim deixa de ser o ápice da escala animal para se reduzir à subespécie. A Constituição proclama que é livre a manifestação do pensamento. Assim também é, de novo, como pauta de direitos mais fortemente entroncados como a dignidade da pessoa humana. Especificamente sobre o exercício da liberdade de expressão, no bojo do processo eleitoral, é conhecido por todos a ADI 4451, também relatada pelo eminente ministro Aires Brito, em que se julgou inconstitucional dispositivo da Lei das Eleições que vedava a divulgação de programas humorísticos, charges, entre outros expedientes voltados à sátira eleitoral. Ministro André, perdoe a interrupção. Pois não, ministro. Eu gostaria que Vossa Excelência, quando entender próprio fazer uma pausa no seu voto, nós fizéssemos um intervalo e retomássemos o julgamento. Eu acabo esse item, creio que em menos de 10 minutos. Não sei se é prudente. Fica a critério de Vossa Excelência, presidente. Eu teria que pedir ao ministro Kim para presidir que eu tenho audiências de cerimônia. Ou, se Vossa Excelência não se importar, pararíamos no próximo parágrafo e retomaríamos em seguida. Na verdade, eu me distraí aqui com o horário, podíamos ter parado um pouco antes. Eu volto daqui, então, porque eu vou falar sobre esse julgamento na DI 4451. Dos programas humorísticos? Dos programas humorísticos. Muito bem. Então, nós... Infelizmente, o ministro presidente do STF precisou parar de ouvir lá, precisou parar o ministro André Mendonça de ler o seu voto, justamente quando chegaria na parte interessante, que trata dos comediantes aqui no Brasil, da censura que eles vêm sofrendo. Senhores, o voto do ministro André Mendonça é brilhante. E eu torno a dizer para os senhores, aqui é um canal de direita que defende o pensamento liberal austríaco. Dito isto, eu tenho um compromisso com a honestidade intelectual. Então, durante o governo do ex-presidente Bolsonaro, houve sim tentativa de censura. E eu vou mostrar para os senhores, como de costume. Vou espelhar aqui na tela, não vou nem colocar o print da matéria. Eu vou espelhar aqui na tela alguns casos. Vamos lá. Senhores, quem lembra disso daqui? 17/3/2021. Ministro da Justiça manda investigar sociólogo e empresário que compararam Bolsonaro a Pequi Ruído em um outdoor. Vamos ver quem foi esse ministro da Justiça. Epa, não é possível. O pedido de investigação foi feito pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça. Aqui um caso. O que o moço fez foi isso daqui. Ó. Esse foi o outdoor. Quem está na vida política está sujeito a isto. Aqui está um outro caso. 5 de março de 2021. Alexandre de Moraes pede manifestação da PGR em caso Danilo Gentili. O ministro do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, solicitou que a Procuradoria-Geral da República se manifeste sobre a ação ajuizada pela Câmara dos Deputados contra o apresentador Danilo Gentili. O humorista é acusado por parlamentares da base do governo Bolsonaro de oferecer grave ameaça ao livre exercício dos poderes, mais precisamente do Poder Legislativo Nacional. A ação foi ajuizada após Gentili ter publicado em seu perfil no Twitter um post que sugeria que a população invadisse o Congresso e socasse todo deputado por conta da PEC da imunidade. E aqui
nós lembramos o seguinte, olha, em seu pedido de manifestação à PGR, Moraes explica que, apesar de não possuir prerrogativa de foro, por conta da possível ligação com os fatos apurados no inquérito número 4.781, que envolve o deputado Daniel Silveira, preso por exaltar a ditadura e ameaçar ministros, o caso deveria ser encaminhado ao PGR. Caso os senhores não lembrem, o deputado Daniel Silveira, que, salvo engano, está preso até hoje, apesar de ter recebido o indulto presidencial, ele usou uma frase que é um dito popular aqui no Rio de Janeiro, principalmente para ele, que é um policial militar, que diz, fulano tem que tomar uma surra de gato morto. Lógico e evidente que ninguém vai pegar um gato morto para bater num indivíduo no meio da rua. Isso é uma figura de linguagem. Está preso até hoje por conta disso. Inclusive foi pego no tal do flagrante perpétuo, porque devido ao entendimento do STF, enquanto o vídeo estava na rede, estava acontecendo flagrante. Não sei como que fica isso. Então o Danilo Gentili sofreu essa tentativa de censura, aqui sim, por falar uma imbecilidade, mas sofreu. E teve também um caso onde o comediante Danilo Gentili fez, acho que é o pior aluno da escola, o nome do filme que ele fez, que estava no Netflix. E tentaram tirar este filme da Netflix e dessas plataformas que passam filmes, porque diziam que aquilo era um atentado contra o pudor, ele estava cometendo crime, etc., etc. E, na realidade, era simplesmente uma obra de arte. Se é boa ou não é outra história. Eu não posso dizer porque não assisti. Mas é simplesmente um filme. É a mesma coisa que pegar o filme do Django Livre e tirar das plataformas aí que o exibem, porque tem cena de tiroteio, de assassinato, de tortura, e em alguns momentos de exaltação à escravidão. Aquilo é uma obra de arte. Vamos a outro caso. Aqui eu peguei o site do Partido Novo, porque eles fizeram um compilado muito interessante desse ovo da serpente que veio sendo chocado desde lá de trás. Então vamos lá. Léo Lins preso. O Novo, Partido Novo, foi o único partido que votou contra a lei antipiadas. Aí aqui eles têm uma cronologia, 6 de junho de 2025. O Novo foi a única sigla que votou contra a lei antipiadas, aprovada pelo Congresso em 2022 e que permitiu que o humorista Léo Lins fosse condenado à prisão. Vamos ver aqui a cronologia da coisa. Parte 1. Aprovação inicial na Câmara, 30 de 11 de 2021. Inicialmente, a Câmara dos Deputados alterou a Lei 7.716, de 1989, para tipificar a injúria racial coletiva como crime. Assim, a ilegalidade teria a pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Todos os presentes do Novo votaram contra essa medida, principalmente por ser um atentado contra a liberdade de expressão e por não ser uma forma eficaz de combater a intolerância. O deputado federal Gilson Marques, Novo de Santa Catarina, explicou muito bem o posicionamento do partido em sua manifestação no plenário. Aí está a explicação dele. É só os senhores entrarem no site do partido ou darem uma pausa aí no vídeo para que consigam ler. Parte 2. Acréscimos e aprovação no Senado, 18 de maio de 2022. Na sequência, o Senado incluiu o racismo recreativo como causa de aumento de pena, conforme sugerido por uma comissão de jurista, e aprovou essa emenda. O racismo recreativo foi definido como o uso de humor para expressar hostilidade racial, circulando imagens ou mensagens que humilham e marginalizam minorias. Esse novo tipo penal teria o objetivo de perpetuar hierarquias raciais
e causar danos psicológicos, como baixa autoestima em pessoas negras. Isso foi o ponto central que permitiu a condenação de Léo Lins. Parte 3. Aprovação final na Câmara, 2022. Quando o texto retornou para a Câmara, houve os tradicionais discursos cheios de platitudes e boas intenções, como é típico de políticos ensaboados. Eventualmente, o deputado Gilberto Nascimento, PSD, São Paulo, decidiu agilizar o processo. Abre aspas. Eu gostaria de solicitar se podemos colocar sim para todos. Provavelmente o Novo dizendo não, ok? Registre, portanto, o voto do Novo como não, afirmou. Fecha aspas. E aqui, os senhores podem terminar de ler também pausando o vídeo ou no site do partido. E aqui, finalmente, a condenação do humorista Léo Lins. Então, o que acontece, senhores? A direita pisou na bola. Sim. Políticos de direita pisaram na bola. Teve o caso com aquele especial de final de ano do Porta dos Fundos, que eu lembro que teve político de direita querendo censurar. Teve o caso do filme do Danilo Gentili, que tinha lá o Fábio Porchat, que teve político de direita querendo censurar. Teve o caso do Pequi Ruído, onde claramente houve um uso das instituições públicas de Estado para perseguir um sujeito que botou um outdoor lá, a meu ver, de péssima qualidade. Mas ele tem o direito de fazê-lo. Da mesma maneira que eu defendo que hoje um indivíduo possa pegar e fazer um outdoor falando mal do Lula. Ou como fizeram há um tempo atrás, quando o preço da gasolina começou, né, nessa crescente no governo da Dilma, que fizeram um decalquezinho que ficava no tanque de gasolina, a meu ver, pelo meu temperamento e pelo meu comportamento, de péssimo gosto. Eu jamais usaria aquilo num veículo que eu tivesse, que era a ex-presidente de pernas abertas no local onde se enfiava aquele cano lá do posto de combustível para abastecer o carro. Mas é aquilo, quando se entra para a vida política, o indivíduo está sujeito a esse tipo de crítica. Pedro II sofreu isso. É só lembrar do Mequetrefe e o que escreviam e faziam com ele. Mas, atualmente, magistrados, políticos, especialmente de esquerda, que são muito mais tentados pela censura do que os de direita, acham que tem que controlar o que a população pensa, o que a população fala, o que a população faz entre quatro paredes. Eu não concordo com isso. Eu acho que o limite da liberdade do indivíduo é não causar danos e não gerar custos a terceiros. Senhores, muito obrigado por assistir este vídeo. Ele ficou longo, mas eu achei o voto do ministro maravilhoso. E muito obrigado. Um grande abraço a todos.